pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Faculdade ITH. Conosco hoje aqui a Prof. Deise Lara de Oliveira. Prof. Deise é da área do design gráfico, especialista na área de estética facial, corporal e capilar, especialista também em marketing estratégico e em micropigmentação, design e depilação. É isso, Prof? Exatamente, isso mesmo. Bem-vinda, então. Obrigada, Patrícia. Prof. Deise, em termos de remuneração, né, questão salarial, que é uma questão gritante hoje no mundo moderno e competitivo em que estamos. O mercado da estética é realmente atrativo? Qual seria a melhor opção dentro da estética hoje? Olha, Patrícia, com certeza. A área da estética é uma das áreas, né, que hoje não para de crescer. Nem no período de crise que nós tivemos aí, que nós passamos recentemente, ela não foi um setor que murchou, não. Ao contrário, ela expandiu, por incrível que pareça. Né? Então, nós tivemos uma aderência muito grande de alunos, de migrantes de outras profissões, tipo eu, olha só, né? É verdade. Entrando para a área da beleza, buscando exatamente essa questão de uma oportunidade de ganhos mais significativos, né? Então, a estética ela tem sim esse potencial de nos dar a possibilidade de uma independência financeira, de uma complementação, né? Então, uma das coisas dos quais nós trabalhamos muito são áreas de cursos livres na área da beleza, que faz com que as pessoas consigam ter uma renda extra, né? E gerar ali um complemento financeiro. E ainda aprender sobre saúde, né, Prof? Porque beleza certeza. É saúde, esse autocuidado também, né? Sim. E o tanto que tu vê, o quanto que cresceu a questão desse setor, a questão do conhecimento de se cuidar. Exato. Tu não ouvia falar tanto disso. Concordo. Tu não via preocupação de pessoas tão novas pro processo de envelhecimento, de cuidados, de gerenciar o seu envelhecimento, de cuidar, de protelar, né, alguns efeitos desse fator que não tem como nós evitarmos, e especialmente, mas tem como melhorar. E especialmente pensando em prevenção, né? Não tanto em... Eu não sou, né, da área da saúde, mas não tanto na intervenção, né? Digamos assim, mas pensando em prevenção, né? Que bacana, show de bola. Que é o mais legal, né? Que é o bonito da estética é quando você trabalha dessa forma de forma natural. Entendi. Que você não vê essa questão da harmonização, da transformação, né? De transformar as pessoas. Talvez não seja esse o ponto real da estética. O real da estética eu acho que é exatamente aquilo que você estava falando. Você trabalhar ela a prol da sua saúde de forma, né, natural, bonita, onde que você respeita o seu processo de envelhecimento, que é importante, porém da melhor forma possível. É um ponto de alerta, né, para a questão de beleza e também saúde. E dos exageros, Patrícia, que a gente tem visto. Pois é, é uma pergunta que eu tenho aqui. Da situação que a gente vê que sai do processo, né, do natural, do bonito, do envelhecimento, do respeitar o processo de envelhecimento da sua idade, de ser quem você é. As pessoas estão querendo se transformar no que não são, né? Então, viver algo que não é. E até o processo de frustração, de expectativa. Uma das coisas dos quais a gente aborda muito em sala de aula é essa questão de você saber lidar com as expectativas do seu cliente. Que a estética, ela lida com a beleza, com a saúde, com essa transformação, mas a gente precisa conscientizar o nosso cliente que não é mágica. Não é algo que só nós, profissionais, somos responsáveis. Sim. É algo, Patrícia, se você quer mudar, você vai ter que participar junto comigo do processo. Sim. Né? Então, você vai ter que fazer algumas mudanças no seu cotidiano, algumas mudanças nos seus hábitos, conciliado com o procedimento, com o tratamento da área da estética, né? Que você vai conseguir ter o resultado que você almeja. E isso começa por entender as limitações também, exatamente, né? O que pode servir para alguém que tem um certo formato de rosto, de cabelo, de pele, talvez não seja o mais adequado para uma outra pessoa. Isso aí é fato. É nesse sentido, né? Isso é fato. O resultado de um procedimento corporal para você vai ter um resultado X, para outra vai ter Y, né? Então, embasamentos nos resultados alheios não é bem assim. Tanto que hoje nós estamos fugindo de protocolos, né,
copiados ou engessados. Nós temos que ser protocolos individuais, né? Personalizados. Sim, personalizados. Eu sou de uma época que eu lembro que as pessoas, desde um salão até clínicas, elas levavam revistas, né? Com modelos, com corpos ditos esculturais, mas até cabelos hoje. da moda. As pessoas ainda fazem isso, prof. Sim, elas sim. querem um corpo que, na verdade, é o corpo do outro, né? Exatamente. Até entra naquela questão que eu estava falando para ti, da questão da expectativa do cliente. Isso. Ele cria uma expectativa tão fora de realidade. Que perigo, né? Que daí é onde que a gente vê essas questões de exageros. A pessoa quer se transformar em algo que não é e acaba perdendo a sua identidade. Né? Num processo de uma busca incessante de uma beleza perfeita. E, gente, a real beleza não é a perfeição. A real beleza né? Eu acho que é você saber o que realmente te favorece, mas de uma forma que é sua. Exatamente. É sua personalidade, é a sua característica. Faz parte da sua constituição, Sim. né? Eu, como professora de linguagem, costumo dizer, não existe nem o belo nem o feio, porque a beleza é um ponto de vista. Então, o que pode ser para a senhora... exatamente. Qual que é a sua referência de beleza? Para você, talvez para mim não seja. Não é? E é difícil as pessoas entenderem, né? Porque elas querem ouvir que tudo é possível, não é, prof? Exato. E é nessas questões que as pessoas querem o impossível dentro de um processo curto, Sim. né? Que nós vemos o quanto que elas se submetem a procedimentos perigosos, a situações perigosas, Sim. às omissões de informações relevantes para nós, né, para a execução de procedimentos. E daí você vê que em função daquele anseio, daquela vontade de fazer o procedimento, vai lá e não fala toda a verdade. Não mantém aquela corresponsabilidade, né? Sabe, Patrícia? Então, a gente tenta trabalhar muito isso nas nossas meninas, nos nossos alunos, exatamente. A importância de você fazer todo o processo de conduta, todo o processo do protocolo de atendimento, do desenvolvimento do seu tratamento, de forma que venha a te gerar uma certificação de garantia. Tu respondeu, que é o processo da anamnese, né? Que a gente bateu muito nessa tecla, bate nessa tecla, né? Que às vezes tu chega num espaço, a pessoa vai lá e te dá uma folha, tu preenche aqui, que daí a profissional vai te chamar. Gente, pelo amor de Deus. Inclusive, falta uma humanização, né? Isso é um risco. Demais. Não é, Patrícia? Tu entende metade das coisas que tu lê lá de uma ficha de anamnese? Nossa Senhora, às vezes a pessoa é leiga. Não são da área. Todos somos leigos quando não somos de uma área. Então, assim, a sua obrigação da área, né? É entrar, especificar, conversar, explanar a respeito. Exato. E ali, naquele momento, é o que você vai captar as informações. As informações até para receber esse anseio, esse desejo e dar uma resposta que esteja dentro, né, da legalidade, da formalidade e do que é uma adequação para cada sujeito que ali vem, né? E até para ver se tu consegue realmente alcançar aquela expectativa que aquela pessoa está tão ansiosa. Se você, inclusive, tem as competências para, né? Exatamente, se é realmente aquilo que ela precisa. Se é tu que vai conseguir fazer isso ou não. Porque daí é onde que a gente trabalha, né? A gente precisa ter a consciência que a gente nunca trabalha sozinho. Exato. Nós precisamos de outros parceiros, de outros profissionais para gerar os pares. Né, a complementação daquilo que você não consegue atender. Perfeito. Então, eu não vou invadir a área de uma dermato, eu não vou invadir a área de um nutricionista, porém, eu tenho que fazer um personal, né, de um orientador de educação física, para poder ter potencializações dos meus tratamentos, dos meus procedimentos, eu preciso que ela venha ter a complementação desses profissionais, né? Então, eu, como esteticista, eu preciso estar encaminhando a minha cliente, direcionando a ela para tratar de forma eficaz e eu ter um resultado, né, positivo e duradouro, né, Patrícia? Exatamente. Não aquela coisa assim momentânea. Importante também. Né, que a gente vê muito. O que justifica também é as clínicas e os hospitais e as áreas hoje trabalharem com equipes multidisciplinares. Isso é que você vai até um pedaço, o outro colega vai até o outro, né? Exatamente. Ninguém evadindo o seu espaço, respeitando suas limitações, seus conhecimentos, ajudando, né? Exatamente. E fazendo com que o meu cliente consiga um resultado eficaz. Muito joia mesmo. Prof, os homens têm procurado a estética tanto quanto as mulheres, quer dizer,
os procedimentos, desde orientações ou dúvidas, calvície, questão de barba, de pelo. Teve uma época, gente, que os homens não se preocupavam com isso, né? Mas hoje em dia, depois também teve uma época dos anos 90, 2000 em diante, que surgiram do nada os homens metrosexuais, que eram os homens que se cuidavam, né? Sim. E, inclusive, receberam críticas, alguns apoios e críticas. Mas hoje em dia, eu, assim, tenho a impressão... essa crítica, né? Exatamente, tenho a impressão que tá todo mundo correndo para se cuidar. Os homens também vão muito, em busca disso? Mas muito. Um exemplo, assim, banal, mas que já vai ajudar a vocês a enxergarem o quanto que tá crescendo. Barbearia. Sim. Tu via barbearia aí nas esquinas? O quanto, como a gente vê hoje. Desses 5 anos pra cá, o quanto que... Qualquer esquina agora tu vê barbearia com uma nova roupagem. Porte. Com uma nova roupagem. Exatamente, de porte. Não é aquelas barbearias pequenas lá do seu João que vem com a laminazinha. Era só a barba, o cabelo e o bigode. Não, né? Hoje tu tem massagem. Sim. Eu fui dar treinamento agora recentemente numa barbearia ali que tem tudo. Ela abriu um spa, né, na parte de terapia capilar. Então, eu fui lá, fiz todo o treinamento com ela, capacitando eles a fazerem os procedimentos, né? E é encantador. Loja, massagem, a parte de terapia capilar, facial. Então, Patrícia do céu, guria. O troço tá mais chique que clínica. E é com certeza porque houve demanda, né? Porque houve procura. Sim. Daí, se tu vê o ticket médio dela lá, é super alto, né? Então, assim, é um ticket significativo. Né? Então, tu vê que tem fluxo, tem demanda, e o homem é um perfil, é um cliente potencial. Por quê? Ele não tem o costume de barganha. Entendi. Ele é diferente da mulher. Né? O homem, ele vai lá, é X. Ele não fica te chorando, não. Ele paga X. E se ele gostar, ele paga X feliz da vida e no outro mês ele tá ali, certinho. E ainda ele indica, é mais fiel. Né? E volta e ainda indica, ele é muito mais fiel do que a mulher. A mulher, eu tenho a impressão que ela precisa ser conquistada pelo lugar para ela poder indicar, né? Senão ela não indica. A mulher tem tudo isso. O encanto, que a gente fala muito assim da questão de você não vender procedimentos, você vender experiências. Nossa, que bacana, realmente. Então, a partir do momento que você vende uma experiência para sua cliente que entra no teu espaço e ela consiga vivenciar um momento de acolhimento, né? De relaxamento, onde que... Gente, quem que não é estressado hoje em dia? Sim. Somos todos. Não é? Quem que não tem ansiedade? Exato. Quem que não sofre, né? Essas mutuações que a gente sofre, essas pressões, né, do dia a dia. E daí o que acontece, Patrícia? Todo mundo tá ansioso para um momento seu, para um momento de cuidado, de acolhimento, de relaxar, né? Então, está crescendo essa parte de spas, de terapias alternativas, né? Para gerar nas pessoas esse momento, essa experiência de ter o seu momento de relaxamento. O pulo do gato é, então, trocar um bom atendimento por uma experiência ressignificada, né, prof? E que não pode estar, né, desvinculado do processo de um bom atendimento. Exatamente. Né? O bom atendimento, ele é uma complementação de qualquer tratamento que você venha fazer. Não adianta... Em qualquer lugar que você vá, né? Exato. Tanto que eu falo muito para as minhas alunas. Quem tiver aí das minhas alunas vendo, vai é a professora Pega a Daisy. dica, gente. É a professora Daisy mesmo. Porque isso aqui eu gosto de falar, Patrícia. Porque são coisas dos quais eu, né, quando eu estava iniciando, eu não tive ninguém para me falar isso. Essas conversas, essas informações de quais hoje nós estamos tendo, isso aqui na nossa época, né? Tu sabe, não tinha isso. Não. Então, hoje nós estamos tendo a possibilidade de passar a nossa experiência, a nossa vivência, as nossas frustrações, nossos problemas que nós tivemos, as nossas superações, o que deu certo, o que deu errado, para as nossas meninas de hoje, para as nossas alunas. Né? Então, o que acontece? São 3 coisinhas que eu costumo falar que para se manter no mercado, ela precisa ter um bom atendimento, ela precisa ter um bom produto e ela precisa ter boa técnica. Né? Não adianta ela ter um bom atendimento e ela não saber executar o seu procedimento com excelência e não ter produtos adequados para executar esse procedimento. Exatamente. Né? E ela não adianta ela ter boa técnica se ela não tem produtos dos quais ela vai executar aquela técnica maravilhosamente, mas ela não vai ter uma durabilidade, não vai ter o resultado esperado em função da qualidade do produto utilizado. Realmente. E o atendimento
Né? O que adianta, às vezes, você ter tudo isso aqui, a técnica, o bom produto e o atendimento péssimo. Você ser uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não tem cuidado, uma pessoa ríspida, que parece que está atendendo a pessoa com favor. Entendi. Né? Assim, tô te fazendo favor. Gente, não tem coisa mais desconfortante que tu deitar numa maca de uma pessoa que parece que já está atrasada. Né? Vamos logo que eu tô com pressa. Exatamente, eu não quero a próxima. Vamos. Meu vamos. Deus, né? Não é? Não tem algo mais desagradável do que tu ver que a pessoa tá com pressa de te atender. Tu fica até com medo, né? Tu fica com receio. Será que essa pessoa vai fazer o troço bem feito porque ela tá com pressa, que ela tá numa pressa danada? Tá num mau humor danado? Será que ela tá em condições de fazer um procedimento adequado? Né? É verdade. Então, tudo isso a gente tem que pensar que a partir do momento que a gente optou pelo processo de atendimento na área da estética, a gente tem que se remodelar. A gente tem que saber que a gente tem que saber tratar bem o cliente, tem que ser responsável pelos nossos procedimentos, tem que saber das intercorrências, daquilo que é esperado, do que não é esperado. E que é nossa obrigação comunicar, inclusive, né, Pro? Então, assim, você dá todo o aporte, suporte necessário para o seu cliente. Então, quando você escolhe uma área da estética, nós temos uma gama de possibilidades dentro da estética, que é maravilhoso, que eu acho que é por isso que encanta e chama muita gente para a nossa área da beleza, mesmo. Porque ela tem um leque de oportunidades que tem espaço para todo mundo. Exatamente. Sabe? Então, a partir do momento que tu escolheu o teu leque, tu tem que ser boa naquilo, se desenvolva naquilo, seja sempre atuante e venha sempre fazer algo para renovar a tua técnica, estar fazendo as partes de reciclagens, exatamente. Né? Então, busque o que tem de melhor de produtos, equipamentos, para vir a potencializar, melhorar o teu atendimento. Perfeito, Prof. Né, Patrícia? Eu acho que nós temos hoje tanto recurso. Se você ficar parada no tempo e não trabalhar essas três vertentes, você não vai conseguir se manter no mercado. Realmente fica difícil, né? Porque a concorrência está desleal. Vixe, tá louco. Prof. Deise, por que ir para a docência, então? O que lhe chama a atenção? Por que compartilhar com o outro, a outra, os outros, esse conhecimento todo, essas experiências? É incrível. É uma coisa, Patrícia, que eu posso falar assim, que eu me descobri. Eu me descobri... Sabe quando você se encontra? Eu fiquei muitos anos, que nem tu falou, assim, minha primeira formação foi design, né? Então, lá, desde aquele momento, eu trabalhei, né? Tive meu sucesso profissional ali até um certo ponto, mas chegou, nossa, não tem mais pra onde ir. Sim. E como eu te contei da minha história, a minha irmã, né, que é fisioterapeuta já desde a sua primeira formação, ela já foi para a área da estética e ela sempre me chamando, sempre me falando, Deise, tu tem dom para coisa, tu tem jeito para coisa. Que interessante, que coisa legal. Patrícia, eu não acreditava. Sim. Eu não depositava em mim a confiança que ela depositava. Acontece às vezes. E até que ela foi pagando cursos, foi me colocando. E daí eu me especializei, comecei o meu técnico de cabeleireira, fui fazendo as pós-graduações. Entrou na área com tudo. Fui com tudo. Larguei tudo e voltei a estudar do zero. E dentro da própria instituição do qual eu estudava, estava me especializando, eu já fui convidada para dar aula em cursos livres. Olha só. Então ali, naquele momento, eu me descobri. Teve certeza. Naquele momento eu vi que, meu Deus do céu, eu gosto. Essa transferência de conhecimento, essa questão, eu acho que é muito nosso, né? A gente tem que gostar do que faz. Exatamente. Porque é uma das áreas que a questão, se a gente passar na questão remunerado, se eu parasse para atender, gastar o meu tempo que eu gasto para a área da docência, para o processo de atendimento, eu ganharia muito mais. Muito mais. Mas é amor. Sabe quando tu faz a coisa com amor? Que nem aqui, eu estava fazendo processo de gravação com vocês, assim, eu tenho amor por estar aqui, eu não tô aqui por obrigação. Sim. É uma satisfação, eu venho aqui, eu tô por inteiro. Então, quando eu entro para dentro da sala de aula, Patrícia, para mim não é trabalho. Aquilo ali é a minha terapia.
Você acredita nisso? Eu acredito, porque eu É adoro incrível. dar aula. Eu amo minhas filhas, amo minha família, mas quando eu saio de casa feliz da vida pra ir trabalhar. Sabe, Bom demais dar uma aula. Sabe, assim, eu gosto. Tem Eu os também, perrengues, eu é também. estressante, é super estressante, é uma cobrança incessante, ainda mais pra mim Isso, uma que eu dou aula em cobrança. várias instituições, pós-graduações. Então, assim, são, né, aqui em Brasília, Palmas. Então, assim, nossa, é muita coisa, sabe? Assim, chega um momento exercício, que né? assim, sabe? É pesado, é uma responsabilidade muito grande. É uma rotina, né? Mas a cada depoimento que eu recebo das minhas alunas, a cada Que bacana. confiança depositada delas em mim, assim, professora, obrigada, sabe? Professora, a senhora me inspirou. Nossa, isso aí, ó. Não há preço, que não há Não. valor que pague, né, Não, prof? não tem. Não há dinheiro no mundo. Não tem. Aproveito para lembrar ao nosso público que na Faculdade TH nós temos cursos de especialização em estética e cosmética e estética avançada também. Isso mesmo. Prof, qual é o maior desafio de um professor do mundo moderno hoje? É aulas EAD, essa aula presencial que hora volta, hora vai, né? Porque se a gente comparar a aula presencial de hoje com a anterior à pandemia, eu posso dizer como docente também que não é a mesma. Não, né? Não, agora tá meio que um misto, né? Exatamente, porque a gente viveu essa coisa da pandemia, de remoto, online, ao vivo, gravado. Qual é o maior desafio seu, por exemplo? Olha que interessante. Dentro desse processo de EAD, eu vejo a necessidade desse processo de adaptação em função da necessidade do dia a dia do nosso público. Então, eu acho que realmente é necessário. Sim. Né? Mas, como nós estávamos conversando, a questão da área da saúde, a gente precisa do processo de práticas presenciais. Perfeito. Isso é fundamental. É um fato, né? Então, eu acho que uma complementa a outra. Então, assim, a parte da EAD, da possibilidade da pessoa assistir, ter essa mobilidade, essa flexibilidade, isso é maravilhoso. Eu acho que nós temos que fazer exatamente isso mesmo. Ajuda demais, né? Muito. Mas nós não podemos deixar de ter o processo tete a tete aqui, ó. Eu preciso pegar na sua mão. Real. Especialmente estética, né, prof? Com aqueles procedimentos. Não tem que nem quando eu executo o processo lá da massoterapia. Eu preciso visualizar a minha aluna, como que ela está fazendo o movimento, como é que está sendo a sua postura, como que está sendo a movimentação das suas mãos, o toque, a intensidade, a pressão, né, posicionamento. Então, tudo isso tem que ser algo ali. Presencial, não tem como. Então, eu tenho que pegar na mão, eu tenho que mostrar a questão da intensidade, da força, né, da diferença de uma mão tensionada, de uma mão mais relaxada. Então, de como esse toque faz diferença, né? Faz, né? Faz total. Então, esse processo que nós estamos de transformação na nossa forma de educação, eu acho que está sendo evolutiva, né? Então, totalmente na área da saúde, totalmente EAD, talvez não seja interessante. Sim. Mas essa mescla, eu acho que é muito bem vinda para todos nós. É verdade. Frutífera. Prof, em termos de estética, as pessoas hoje estão buscando mais procedimentos faciais, corporais, capilares, né? Eu acho que eu li alguma coisa semana passada sobre a questão do Covid também, de sequela, e umas novas sequelas surgindo por questão de estresse, ansiedade, também de perda de cabelo. Isso parece que virou, assim, uma certa moda, digamos, mas é uma necessidade advinda de sequelas de doenças também, né? Sim, Patrícia. Uma das coisas dos quais tem crescido muito, né, é o que eu estava te falando, da questão dos treinamentos de terapias capilares. Olha só. Então, nós estamos inserindo em espaços de atendimentos daqui que já fazem a parte de corte, barbas, ou então até algumas clínicas, para fazer essa parte específica de tratamentos capilares, em função de sequelas de Covid, dengue, né? Exatamente. Tem algumas doenças que elas conseguem realmente gerar esse dano, essa sequela, né? E a questão emocional, que é um dos fatores que influenciam no processo, né, do desenvolvimento, do ciclo do nosso pelo, e acaba gerando essas quedas, alopécias. Demais. O tanto que está crescendo o número de alopécias. E tudo de caráter emocional.
estresse. Que coisa, hein? Patrícia, infelizmente. Infelizmente. Então as pessoas estão buscando até, nem é tanto talvez por estética, beleza, do ponto de vista assim de imagem, quanto de uma necessidade. Exatamente, né? Patrícia. Já não está sendo só um processo estético. Só beleza, entendi. Né? Está sendo também uma busca para uma melhora até da questão da saúde mesmo, da pessoa. Com certeza, com certeza. Prof. Deise, a senhora falou bastante sobre a sua história, a sua caminhada. Então, via de regra, todos nós nos frustramos em algum momento, temos uma decepçãozinha, né? Ou com algumas pessoas, ou com algumas instituições. Mas, assim, independente disso, a senhora tem alguma frustração que a senhora pode compartilhar conosco, na qual a senhora tirou, assim, um aprendizado que, se não tivesse sofrido, inclusive, a frustração, talvez não tivesse aprendido algo com isso? Que a senhora possa compartilhar, Patrícia. claro. Não, claro. Mas eu gosto de compartilhar as minhas frustrações. Sim, sabe? E eu uso muito relatos meus, né, de vivências em atendimentos, tudo para as minhas meninas, para que elas consigam idealizar, elas consigam compreender o que eu estou falando para elas. Sim. Da importância de algumas coisas. Então, às vezes, eu insiro relatos meus mesmo. Uma questão de uma frustração que eu tive é que eu atendo a parte de micropigmentação, né? Certo. Então, o posicionamento do profissional. Quando eu comecei a saber me posicionar como profissional, mudou. Então, eu tive várias frustrações a respeito desse processo de me descobrir, de acreditar no meu potencial, né? De não ser refém da minha cliente. Exato. Porque uma das referências que eu utilizo, Patrícia, em colocar esses relatos é exatamente isso. Que as minhas alunas, elas precisam saber se posicionar, elas precisam saber que ali elas estão estudando para elas gerarem o processo de avaliação e diagnóstico do processo. Que a sua cliente, ela vai chegar com um protocolo já montado. Né? Ela já vai chegar assim, eu quero fazer isso. Eu sei que dá certo quero tratar assim. Isso. E eu quero usar isso. Né? Só que daí, quem que tem que fazer esse processo de avaliação é você. Deixar claro quem tem que deixar a orientação acontecer, né? se é ou não é aquele caminho a ser seguido, é você. Né? E numa primeira instância, Patrícia, eu não sabia me posicionar dessa maneira. Entendi. E nesse momento foi onde que surgiu frustrações e do quais eu tive dúvida da minha capacidade. Por não saber, por eu acabar fazendo o que a minha cliente queria, não saiu o resultado, sabe? Assim, porque eu sou muito crítica, infelizmente eu tenho essa parte crítica a pessoal, e eu olhava assim, meu Deus, não é isso que eu gosto, não tá do jeito que eu quero. Não é isso. Daí, sabe quando tu sai frustrada? E tu vê que a tua cliente não vai ser uma propaganda positiva para você, porque você fez aquilo que ela queria. Então, assim, eu tinha vergonha de mostrar o meu procedimento, porque não era aquilo que eu gostava de fazer. Então, eu fazia o que a minha cliente pedia. Então, daí, quando eu comecei a compreender que eu não precisava ser refém da minha cliente, que eu tenho que saber me posicionar e que eu tenho como conversar com a minha cliente, como fazer com que ela compreenda, né, o que vai ficar legal, o que não vai ficar, e que se ela não está, né, dentro das expectativas do que eu posso ofertar para ela, eu indico ela para outro profissional, eu encaminho ela para outro profissional. É mais honesto, inclusive, exato, né, sabe, Patrícia? Eu parei de adquirir uma carga, de uma responsabilidade que não era sua, né? Sabe? Entendi. Então, o que eu gosto de compartilhar desse processo de frustração é exatamente isso, de quando a gente não se compreende, a gente não se entende dentro da nossa profissão, né? Então, se você não se sente segura para fazer um procedimento, se especialize. Se você não se sente segura para fazer alguma coisa, ou viu que você está fazendo algo que tu não está gostando, cara, muda. Né? Você não precisa ficar frustrada, você não precisa viver dessa maneira. Exatamente. Nós temos uma área muito grande, como a gente já conversou aqui, a questão do nosso leque na área de atuação da estética é gigantesca. Então, você pode fazer no processo de migração e se encontrar em alguma delas e que você vai executar de uma forma tão natural, que nem quando eu faço alguns procedimentos, as meninas falam, nossa, mas parece ser tão fácil quando a senhora faz, né? Gente, realmente, porque eu faço hoje, porque eu já fiz muito, pratiquei, me dediquei, né? E hoje realmente parece fácil. É natural. Mas não é.
né? Então, quando Todo elas executam, todo elas, nossa, início professora, eu achei que era fácil. Daí vem o chororó, né? Eu achei que era fácil, professora, né? A senhora fazendo parece ter tão fácil. Mas é uma coisa que eu gosto de compartilhar, Patrícia. Que interessante. Que nem sempre a gente vai ter alguém para nos falar, né? Exatamente. Isso. Quando a gente é docente, a gente também, querendo ou não, a gente vira exemplo, vira referência. Então, assim, Sim. que bom quando esse outro consegue se sentir representado, né? Inclusive de ver, olha, não é fácil, mas tem como chegar lá. Né? Nossa, eu acho que nós temos esse papel fundamental, que nós não temos que ser replicadores. Não é isso. A minha função aqui não é só replicar sabe, o conteúdo. Porque a gente tem vários colegas. Tu sabe que a gente tem vários colegas que estão lá para replicar, mas eles não têm a preocupação com o seu aluno. Não sei, mas eu tenho. Infelizmente eu me preocupo com cada uma, gosto de saber o nome de cada uma. Se uma falta, sabe? Aquela coisa assim, eu quero fazer a diferença. Certo. Então, assim, se eu vejo que as minhas alunas estão para baixo, assim, gente, vamos parar aqui um pouquinho, vamos conversar? Né? Então, acho que nós temos esse papel e que é importante, Patrícia. Demais. Nós ali somos, às vezes, a minha aluna, ela tem muito mais tempo comigo do que qualquer familiar. Com certeza. Porque ela vai para casa, né? Um período pequeno do dia dela. Outra grande parte do dia ela fica no trabalho, que é estressante. Sim. Outra parte grande do dia é na faculdade e uma pequena parte dentro de casa. É verdade. Então, ali nós temos um papel muito importante no desenvolvimento dessas pessoas. Então, desenvolvimento a gente não... profissional e pessoal. É uma carga dobrada. Né? Concordo. Então, eu acho que nós temos que estar sempre ali de coração abertos, acessíveis, mostrar tudo que a gente pode, fazer com que essas gurias tenham, né, não botar elas numa bolha, né? Exatamente. Eu acho que também isso não é o certo, não mas é tentar antecipar para elas o que elas podem ser melhor e que elas vão passar ainda por um processo de frustração, que eu já passei. Vamos todos, porém, pessoal. Vai ser um processo evolutivo do qual aquele que eu passei, ela já vai ter, opa, exatamente. Esse aqui, a professora, o meu processo já vai ser um pouquinho mais evoluído do que o da professora, né? Mas ela não vai deixar de passar por nenhum tipo de frustração. Vai ter. Até porque faz parte, né, Prof? Faz parte. Pessoal, para encerrar, então, Prof, qual a dica de ouro para quem está entrando no mercado da saúde, especificamente estética hoje, né? Aproveitando esse gancho que a senhora falava, o que a pessoa pode ficar sabendo agora que daria, assim, um ganho para ela, né? Porque, como a senhora bem falou, e é um fato, infelizmente, nem sempre na graduação a gente recebe todas as informações, ou aprende tudo, ou encontra pessoas dispostas a compartilhar um pouquinho de cada coisa. Sim, Patrícia. Então, qual seria, assim, uma dica de ouro para quem está começando? Eu vejo uma necessidade muito grande na área da área da docência ali, de profissionais da área de podologia. Olha só. Isso, né? Nós temos uma rotatividade, uma carência de profissionais para a área da docência na podologia, que tem uma qualidade de docência. Então, algumas até esses dias eu falei para as minhas alunas, gente, às vezes vocês podem focar nisso. Exatamente. Né? Porque é um nicho que ainda está carente e que às vezes vai ser uma oportunidade. O envelhecimento, o processo de envelhecimento, se você compreender um pouquinho melhor de procedimentos, do gerenciamento de envelhecimento na área da estética, quem que não vai envelhecer? Todo mundo vai envelhecer. É um fato. Então, é uma coisa que você não vai deixar de ter público. E hoje todo mundo, homem, mulher, né, mulheres mais novas, já estão procurando esse processo. Então, também é um nicho que está em crescimento e que não vai ter fim. Então, é muito incrível, assim, porque a estética também é corporal. Quem que não vai engordar? Quem que não vai emagrecer? Quem que não... Tem alguma flacidez. Não é? Então, assim, também é um nicho que se você souber trabalhar, começar a desenvolver, você não precisa trabalhar com um protocolo X. Você pode criar o seu protocolo. Né? Você pode fazer diferente, você pode ter a sua assinatura, como a gente vê vários profissionais aí, né? Que vende seus protocolos de sucesso. Exatamente. Então, você tem a possibilidade de escolher virar a área referência na área. virar referência. Perfeito. Então, nós temos alguns nichos bem interessantes, mas eu acho que os 3 principais, que não tem erro, é isso. Né? A questão capilar também tem crescido bastante e não vai parar. Não vai parar, porque a tendência das cobranças é maior, a tendência dos estresses é maior. É uma realidade do mundo moderno. Infelizmente. Né? Então, também, às vezes, é uma boa possibilidade, um nicho aí de atuação. A ser explorado pelas nossas novas alunas aí
E alunos também. E alunos, Venham claro. todos. Prof. Deise, muito obrigada. Tivemos um papo aqui hoje importantíssimo, enriquecedor sobre estética, né? Desconstruindo alguns mitos e falando abertamente sobre essa área que é muito importante e que requer profissionais todo dia. Muito obrigada, Prof. Capaz, eu que agradeço pelo convite. Nada, que isso. Muito, muito feliz de estar Que aqui bom. participando com vocês. Obrigada. Espero que tenha sido válido. Pessoal, abraço.